Olá, investidor! Olá, investidora! Mercado em Foco está começando, trazendo mais uma aula do nosso curso, Começando a Investir e Entendendo como Funciona o Mercado Financeiro. A aula de hoje eu considero a aula mais importante do nosso curso. Por quê? Hoje nós vamos entender como escolher um ativo de renda fixa e quando aplicar. Mas se você não assistiu às aulas anteriores sobre renda fixa para entender os conceitos básicos, eu recomendo que você volte, assista e depois venha para essa aula. Quando a gente for escolher uma aplicação financeira, o que a gente vai fazer? Eu trouxe aqui um exemplo hipotético, tá? Hoje, dia 15 de nove de 2021, eu vou usar aqui no nosso exemplo o Tesouro IPCA, que é o Tesouro atrelado à inflação. O Tesouro IPCA fechou uma taxa indicativa IPCA mais 2,28 no seu vértice de vencimento para 2022. O Tesouro IPCA no vértice de vencimento de 2023 fechou na taxa indicativa de IPCA mais 3,43%. Se ele é o título de menor risco, concorda comigo que se eu for aplicar num CDB, numa LCI, numa LCA, numa debênture, num CRI ou num CRA, eu preciso ter uma condição de taxa melhor. Por quê? Se eu estou aumentando o meu risco, eu tenho que aumentar o meu retorno. Então nós podemos adotar aqui que a gente tem uma relação proporcional, ou seja, à medida que eu aumento o meu risco, eu aumento a minha taxa de retorno. Vamos pegar aqui como exemplo um CDB. Então digamos que hoje nós temos lá dentro do mercado um CDB de uma instituição financeira X, que está pagando aí IPCA mais 2,5% com vencimento de um ano, vencimento lá para 2022. E um segundo exemplo de um outro CDB que está pagando IPCA mais 4% ao ano com vencimento para 2023, um vencimento aqui de 2 anos. Essa diferença da taxa entre o CDB pagando 2,5 com o mesmo vértice de vencimento, com o mesmo prazo, em relação ao título público federal, a gente pode adotar que é um prêmio que a gente vai ter por um risco mais alto. Qual é o nosso prêmio? No nosso exemplo aqui, nesse título de CDB IPCA mais 2,5, se a gente fizer a conta aqui, 2,5 menos 2,28, nós temos aqui 0,22. Então, nós temos aqui um prêmio, no primeiro exemplo, de 0,22%. E no segundo exemplo, se a gente olhar esse CDB que está pagando IPCA mais 4% ao ano com vencimento para 2023, nós teremos aqui 4 menos 3,43, 0,57. Nós teremos um prêmio aqui de 0,57%. E aí vamos retomar um conceito que a gente comentou lá atrás. Se eu for olhar para fazer uma aplicação no CDB, por exemplo, o que eu preciso olhar? O rating, lembra? Nós temos lá o AAA, que é a maior nota que um banco, uma instituição financeira ou um país pode ter em relação ao seu risco de crédito. Então, se eu tenho aqui um CDB com classificação de rating AAA, ele tem maior risco que o nosso título público federal atrelado ao IPCA, certo? Então eu tenho que ter algum prêmio de risco para que valha a pena eu aplicar no CDB ao invés de aplicar no nosso título público federal. E dentro dos CDBs, eu vou olhar lá a minha classificação de rating, certo? Se eu tiver um AAA, tiver um AA e tiver um A, à medida que eu vou diminuindo o meu rating, eu vou aumentando o grau de risco da minha aplicação e eu preciso de um prêmio de risco para compensar. E você vai sempre fazer essa comparação em relação ao título público federal na hora de você tomar a sua decisão de aplicação financeira. E isso também equivale para uma debênture. Então, se eu estou lá na decisão de escolher entre um título público federal, entre um CDB, entre um título de empresa privada, como uma debênture, por exemplo, qual é
Primeiro passo para a gente escolher esse ativo. Olhar qual é a taxa do título público federal. Segundo passo, olhar qual é a taxa dos CDBs, olhar qual é a taxa das debêntures e fazer uma avaliação de risco e taxa, qual é o prêmio de risco. Agora a gente vai comentar escolhendo um ativo pós-fixado, atrelado à inflação ou pré-fixado. Primeira etapa que a gente precisa fazer, e eu vou deixar disponível aqui para vocês, tá? O site para que vocês possam consultar. Mas eu também, toda semana, encaminho lá no meu canal do Telegram o Boletim Focus, que a gente traz a projeção em relação à inflação, à Selic, para os próximos anos, tá? Então, a primeira etapa, nós vamos pegar a projeção da Selic e do IPCA para os próximos anos. Aqui no caso eu peguei o Boletim Focus atualizado na data do dia 15. A projeção do Banco Central da Selic para 2021 é de 8%. Para 2022 também de 8%. Para 2023 de 6,5%. Para 2024 de 6,5%. Quando a gente fala da inflação, a projeção pelo Banco Central é de 8% para 2021, 4,03% para 2022, 3,25% para 2023 e 3,03% para 2024. Isso é de extrema importância, você precisa acompanhar essas projeções para que você possa escolher da melhor forma possível os seus ativos. Por quê? Imagina a seguinte situação, você vai escolher um pós-fixado. Vou aplicar no título pós-fixado. Eu preciso ter um benchmark de qual é a projeção minha de retorno. E para isso, eu pego lá o Boletim Focus, olho a projeção do Banco Central e eu já tenho uma prévia. Agora a gente vai fazer o seguinte, vamos olhar esse exemplo aqui. Imagina que nós temos lá, a gente já fez aquela primeira etapa de avaliação em relação ao prêmio de risco. Agora a gente quer decidir se a gente vai escolher um pós-fixado, um pré-fixado ou um misto atrelado à inflação. Então vamos dizer que a gente tem as seguintes situações. Nós temos um pós-fixado que paga 150% do CDI. Nós temos lá um IPCA mais 6% ao ano. E nós temos um pré-fixado que paga 12% ao ano. Qual desses três títulos eu escolho? Isso depende. Lembrando, a gente falou da importância de olhar a projeção futura da Selic e da inflação para a gente tomar a nossa decisão, certo? Então vamos olhar a seguinte situação. Se a gente tiver um título pós-fixado, um CDB, por exemplo, que paga 150% do CDI, com essa projeção aqui do Banco Central, nós teremos para o primeiro ano uma rentabilidade de 12%, para o segundo ano também uma rentabilidade de 12%, o terceiro ano 9,75% e 9,75%. Vamos olhar essa mesma condição para a inflação? Nós teríamos um CDB aqui, IPCA+, no primeiro ano pagando 14%, no segundo ano pagando 10,03%, 9,25% e 9,03%. Se a gente avaliar dessas três situações, o pré-fixado pagando 12% ao ano seria a melhor opção. Porém, quando a gente fala de pré-fixado, ele tem um risco adicional em relação aos títulos pós-fixados e atrelado à inflação. Por quê? Imagina a seguinte situação. Aqui a gente tem um indicador que é variável, a Selic. E aqui a gente tem um outro indicador também que é variável, que é a inflação. Então, quando a inflação sobe muito, a Selic também tende a subir até para regular aí a questão da inflação. Se a gente tiver aqui uma Selic batendo 10, 12, 14, 15%, o meu título pré-fixado, que hoje está numa condição muito boa, pode ficar numa condição muito ruim. Então, avaliando esses dois casos aqui, se a gente estiver falando de um título de curto prazo, com vencimento de 1 ano, de 2 anos, eu optaria por pegar um título atrelado ao IPCA. Se a gente está falando de um ativo de prazo mais longo, de 3, de 4 anos, eu optaria por pegar um título atrelado ao CDI.
Para finalizar agora, a gente vai falar quando nós devemos aplicar ou quando escolher o melhor momento de fazer uma aplicação em renda fixa. Primeiro nós precisamos entender que o mercado de renda fixa ele é flutuante, ele é dinâmico, ele também varia, tá? Então vamos pegar esse exemplo aqui falando do Tesouro IPCA, vamos adotar que a gente está falando aqui do Tesouro IPCA 2024. Como a gente falou, hoje nós estamos nessa seguinte condição. Nós temos lá o nosso Tesouro IPCA pagando IPCA mais 3,43% ao ano. Vamos fazer uma projeção hipotética. Digamos que daqui 6 meses esse título venha a pagar um retorno de IPCA mais 2%. E depois passe mais 6, e com 24 meses esse título esteja pagando IPCA mais 3,6%. Então nós vamos ter aqui como 3,6 o momento, a máxima que essa taxa vai chegar e 1,5 a taxa mínima que esse título vai chegar. Então tudo que a gente pegar acima dessa média aqui, a gente vai ter pego numa condição que a gente pode considerar aí como boa. Tudo que a gente pegar abaixo dessa média aqui, a gente vai ter considerado que a gente pegou uma condição de taxa ruim. Então, quando você vai fazer uma aplicação em renda fixa, você precisa o quê? Você precisa avaliar o histórico de como essa taxa flutuou, olhar a expectativa futuro para que a gente possa avaliar o melhor momento. Uma forma que a gente pode fazer isso é consultar lá nos títulos públicos federais qual foi a variação de retorno ao longo dos anos e verificar se a conjuntura, a expectativa futura de Selic, de inflação é similar, é parecida, é mais alta, é menor, para a gente ter uma base em relação a qual é a tendência de variação dessas taxas. E buscar sempre o quê? Se posicionar no momento em que a gente entende que a gente está pegando isso aqui acima da nossa média de taxa para que a gente possa ter um melhor retorno. O ponto a entender aqui, essa flutuação ela acontece porque à medida que o meu risco Brasil aumenta por questões políticas, econômicas, fiscal, entre outros pontos, a tendência é que esses títulos, as suas taxas subam. À medida que o meu risco diminui por uma condição econômica mais estável, por reformas, por uma questão política mais tranquila, as minhas taxas diminuem. Tem muita gente que espera o mercado estar numa condição mais estável para começar a fazer as suas aplicações financeiras. Porém, como a gente pode entender e visualizar aqui, na verdade o ideal é o contrário. É no momento em que o mercado está mais estressado, no momento em que o mercado está em crise, é que a gente acaba tendo as melhores oportunidades. Por quê? Quanto maior o meu risco, maior a taxa de retorno. Então, se a gente pega um momento de mercado turbulento, a tendência é que as taxas dos títulos de renda fixa estejam mais altas. Se a gente pega uma projeção de Selic no futuro muito alta, se a gente pega um momento de inflação muito alto, esse pode ser um excelente momento para a gente se posicionar dentro de renda fixa. Na aula de hoje o nosso curso termina aqui, a gente conclui essa parte sobre a renda fixa. Na próxima aula a gente vai começar a entrar na parte de renda variável. Se você ainda tem alguma dúvida em relação à parte de renda fixa, quer aprender mais, quer entender, deixa seu comentário abaixo que eu vou fazer depois uma aula exclusiva em relação ao tema que você ainda tem dúvida. Obrigado, o Mercado em Foco fica por aqui, a aula de hoje termina aqui, na próxima aula a gente vai começar a falar de renda variável.